Um bilionário estava prestes a assinar e perder tudo, até que uma faxineira pobre sussurrou em seu ouvido. E o que ele fez em seguida surpreendeu a todos. Antes de começarmos, conte nos comentários de onde você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite, Robert Hayes estava prestes a assinar o contrato que selaria a maior fusão de negócios de sua carreira. A Vanguard Group prometia levar sua empresa a um novo patamar. Bilhões estavam em jogo. Ele estava concentrado a apenas segundos de assinar o contrato quando a porta da sala se abriu. Isabela, uma das funcionárias da limpeza, entrou com seu carrinho. Desculpe, vou esvaziar o lixo rapidinho, disse ela, suavemente e com respeito. Ninguém pareceu se importar. Estavam todos ocupados demais, celebrando antes da hora. Isabela se aproximou do lixo ao lado da cadeira de Robert. Ela se abaixou, fingindo ajustar as sacolas. Então, inclinou-se ligeiramente para o lado, aproximando o rosto do dele. Foi quando ela sussurrou em uma voz quase inaudível: "Não assine. É uma armadilha." Robert congelou. Sua mão parou a milímetros do papel. A caneta escorregou de seus dedos e pousou suavemente na mesa de madeira. "O quê?" sussurrou ele atônito. Isabela se levantou devagar e olhou para ele com seriedade. Depois desviou o olhar como se nada tivesse acontecido. Ela pegou o lixo e começou a empurrar o carrinho em direção à porta, como se fosse apenas parte de sua rotina. Mas Robert não conseguia tirar os olhos dela. Robert, e Carlos, seu sócio de longa data e amigo, inclinou-se para ele com um sorriso estranho. "Tudo bem, Sr. Hayes?" E perguntou Miguel do outro lado da mesa. "O senhor está pronto para assinar?" Robert engoliu em seco. O contrato ainda estava ali, intocado. A pasta com os detalhes da fusão estava aberta à frente de todos. Ele olhou para o rosto de Carlos, depois para o de Miguel, e finalmente para a porta, onde Isabela estava prestes a sair. O mundo inteiro parecia um pouco desequilibrado. "Preciso de 5 minutos", disse ele de repente, levantando-se abruptamente. 5 minutos? E Carlos tentou manter o tom leve, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. "Tudo bem? Preciso resolver uma coisa", respondeu Robert, caminhando em direção à porta. "Sr. Hayes, todos estão aqui. Todos os termos foram revisados. Não há nada para mudar", protestou Miguel, começando a soar irritado. 5 minutos, repetiu Robert com firmeza. Sem esperar mais objeções, ele saiu pela porta e a fechou atrás de si. Isabela estava a poucos passos pelo corredor, empurrando o carrinho. Quando ouviu os passos rápidos dele atrás dela, parou. "Você", disse Robert com firmeza, apontando para ela. "Comigo agora?" Ela hesitou, surpresa, mas assentiu. Eles caminharam em silêncio até uma pequena sala de descanso. Robert entrou primeiro e ela o seguiu. Ele fechou a porta com firmeza atrás deles e olhou para ela com uma intensidade controlada. "Explique agora", disse, braços cruzados e olhos fixos nos dela. "E me convença de que você não é completamente louca por me interromper assim." Isabela ficou ali, segurando uma sacola de lixo em uma mão. "Eu sei como isso soa, mas ouvi conversas, coisas que ninguém mais ouviu. Eles estão armando para você. Quem é eles?" "A Vanguard e seu sócio Carlos." A voz dela tremeu ligeiramente, mas depois se firmou. "Eles estão usando o contrato para transferir dívidas ocultas e estabilizar sua empresa. Se você assinar, vai entregar tudo." Robert a encarou por um longo momento. Parte dele queria rir. A outra parte não conseguia ignorar o calafrio que desceu por sua espinha. "Qual é o seu nome?" "Isabela." "Há quanto tempo você trabalhas aqui?" 8 meses no turno da noite." "Tudo bem, Isabela." Ele se aproximou, o olhar firme. "Deixe-me ser claro. Se isso for uma mentira, uma teoria da conspiração ou alguma tentativa de chamar atenção, você é demitida na hora." Isabela mordeu o lábio, mas não desviou o olhar. "Eu entendo e aceito isso. Mas se eu ficar em silêncio e você perder tudo, eu nunca me perdoaria." Robert virou o rosto e olhou para seu reflexo na parede de vidro. Nova York continuava girando lá embaixo, mas seu mundo acabara de rachar. Essa mulher não tinha nada a ganhar e tudo a perder. No entanto, ali estava ela,
Você tem provas? Perguntou ele sem olhá-la. Tenho. Fotos, registros, capturas de tela. Posso mostrar para você esta noite. De 19h, bem aqui nesta sala, disse ele acenando para o espaço. Traga tudo. Se você não me convencer, será seu último dia aqui. Isabela apenas assentiu. Robert esperou que ela saísse antes de encostar a testa na parede fria. Do lado de fora, o contrato ainda esperava sua assinatura. Mas agora, pela primeira vez em toda a sua carreira, ele estava hesitando. Robert voltou para a sala de reuniões, com o coração acelerado. Todos os olhares se voltaram para ele quando empurrou a porta. Carlos estava inclinado sobre a mesa, falando baixinho com Miguel, mas se endireitou rapidamente ao vê-lo. Resolveu o que precisava? Perguntou Carlos, o sorriso não chegando aos olhos. Sim. Robert caminhou até a mesa, mas não se sentou. Ele olhou para o contrato, depois para os rostos ao seu redor. Na verdade, acho que preciso revisar algumas cláusulas de novo. Revisar? Miguel franziu a testa. Sr. Reis, passamos semanas revisando cada detalhe deste documento. E é exatamente por isso que quero dar uma última olhada. Robert pegou a pasta e a fechou com firmeza. Vamos remarcar para amanhã. O silêncio na sala era tenso. Carlos se levantou devagar, os punhos pressionados contra a mesa. Robert, isso não faz sentido. Estamos desperdiçando tempo valioso. A Vanguard tem outros interessados. Você sabe disso. Então, que sejam eles. Robert encarou friamente seu amigo de infância. Uma noite não fará diferença. Fará sim. Miguel bateu a mão na mesa. O mercado está instável. As ações estão em alta. É agora ou nunca. Robert observou a reação agitada do homem. Isabela tinha razão sobre algo. Essa pressão não era normal. A decisão é minha. Ele pegou o contrato e o colocou na maleta. Vejo vocês amanhã. Sem dar chance para mais argumentos, Robert saiu da sala, deixando para trás um grupo de homens visivelmente irritados. Às exatamente 19h, Robert entrou na sala de descanso. Isabela já estava lá, sentada em uma das cadeiras com uma pequena mochila no colo. Ela se levantou assim que o viu. Obrigada por vir, disse ela, a voz mais firme do que de manhã. Mostre o que você tem. Robert se sentou à frente dela na pequena mesa redonda. Isabela abriu a mochila e pegou o telefone. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto rolava as fotos. Tudo começou há 3 semanas. Eu estava limpando o escritório de Carlos quando ouvi vozes na sala ao lado. Ela pausou e respirou fundo. Reconheci a voz dele e de uma mulher. Eles estavam falando sobre você. Robert se inclinou para a frente. Continue. O nome dela é Helena. Loira, alta, sempre vestindo roupas caras. Isabela deslizou o dedo na tela e mostrou uma foto borrada tirada por uma fresta na porta. É ela. Robert sentiu um calafrio descer por sua espinha. Helena Vargas, sua ex-namorada, a que terminara as coisas há 2 anos, dizendo que eram muito diferentes. Como ela está envolvida nisso? Ela e Carlos, eles estão juntos agora e estão planejando algo contra você. Isabela deslizou para a próxima foto. Ouça isso. Ela apertou play em uma gravação. O áudio não era ótimo, mas as vozes eram claras o suficiente. Uma vez que ele assinar, teremos controle total dos ativos. Tem certeza? Robert não suspeita de nada. Robert sempre foi ingênuo demais para notar quando está sendo traído. Foi verdade comigo e será verdade agora. E se ele descobrir? Ele não vai. Confie em mim, Helena. Em 48 horas, nós possuiremos a empresa dele. Robert passou a mão pelo rosto, o mundo girando ao seu redor. A voz de Carlos era inconfundível. E o riso de Helena, o que um dia o fez se apaixonar, agora soava como veneno. Tem mais? Perguntou ele, a voz rouca. Isabela assentiu e folheou mais fotos. Documentos fotografados às pressas. Contratos com cláusulas diferentes das que Robert vira. Transferências bancárias para contas que ele não reconhecia. Eles mudaram o contrato original. Isabela apontou para uma das imagens. Veja esta seção. Na versão que você tem, diz que você manterá 60% de controle. Mas, na real, a que eles usarão quando você assinar, você fica com apenas 20%.
Isso é... Robert pegou o telefone e o aproximou. Isso é fraude em documentos. É um crime. E isso não é tudo. Isabela passou para a próxima foto. Esta transferência de 15 milhões de dólares aconteceu na semana passada da conta da Vanguard para a conta pessoal de Carlos. Robert se levantou e caminhou até a janela. Nova York brilhava lá embaixo na escuridão, mas para ele tudo parecia sombrio. Por quê? Murmurou mais para si mesmo. Carlos é meu melhor amigo há 15 anos. Fomos para a faculdade juntos. Construímos tudo do zero. Às vezes as pessoas mudam quando há muito dinheiro envolvido, disse Isabela, guardando o telefone. Ou talvez elas sempre foram assim e você só não queria ver. Robert se virou ainda tentando processar tudo. Por que você está me contando isso? Você pode perder o emprego. Isabela hesitou. Porque é a coisa certa a fazer. Eu não posso ficar quieta e assistir alguém ser traído assim. Robert a estudou. Havia mais nisso. Ele podia sentir. Mas Isabela claramente não estava pronta para dizer. Essas provas. Como eu posso ter certeza de que são reais? Eu entendo porque você não confia em mim, disse Isabela enquanto guardava o telefone. Mas se você assinar amanhã, perderá tudo. Eles já planejaram cada passo. Robert ficou em silêncio por um longo tempo. Parte dele queria desesperadamente não acreditar. Carlos era como um irmão, mas as provas... Preciso de mais provas, disse por fim. Preciso ter certeza absoluta. Eu posso conseguir mais, mas será arriscado. Então tome cuidado, disse Robert, olhando diretamente para ela. Se isso for verdade, se Carlos realmente está me traindo... Ele não conseguiu terminar a frase. Vamos descobrir a verdade, disse Isabela com firmeza. Depois que ela saiu, Robert ficou sozinho na sala, olhando pela janela. Pela primeira vez em 15 anos de amizade, ele estava duvidando de Carlos, e essa dúvida crescia dentro dele. Na manhã seguinte, Robert chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Ele passara a noite inteira pensando nas provas que Isabela lhe mostrara. As imagens dos documentos falsificados não saíam de sua mente, nem a voz de Carlos naquela gravação incriminadora. Ele precisava de mais respostas. Robert foi direto ao Departamento de Recursos Humanos. Pediu para ver o arquivo de Isabela Cruz. Linda, a funcionária de RH, pareceu surpresa. O arquivo da faxineira? E perguntou, ajustando os óculos. Aconteceu algo? Apenas uma verificação de rotina, mentiu Robert. Preciso confirmar alguns detalhes. Linda trouxe uma pasta fina. Robert a abriu e seus olhos se arregalaram ao ver o currículo anexado. Isabela Cruz, 28 anos. Graduação em Administração de Empresas pela Columbia University, com especialização em finanças corporativas. Experiência anterior em consultoria de negócios na Deloitte. Deloitte? Murmurou Robert atônito. Desculpe? Linda se inclinou para ver o que ele lia. Não é nada, obrigada. Robert fechou a pasta rapidamente e a devolveu. Ele saiu do RH com a mente a mil. Isabela trabalhara na Deloitte, uma das firmas de consultoria mais respeitadas do mundo. Como alguém com esse currículo acabara trabalhando como faxineira. Durante o almoço, Robert procurou Isabela pelos corredores. Encontrou-a no 12º andar, limpando as janelas de uma das salas de conferência menores. Isabela disse, aproximando-se dela. Preciso falar com você. Ela se virou, surpresa ao vê-lo. Aconteceu algo? Você descobriu mais sobre Carlos? Na verdade, eu descobri algo sobre você. Robert cruzou os braços. Columbia University, Deloitte, finanças corporativas. O rosto de Isabela empalideceu. Ela largou o pano de limpeza e respirou fundo. Você investigou meu arquivo. Por que você não me disse quem você realmente é? Isabela olhou ao redor para se certificar de que estavam sozinhos antes de responder. Porque não importa, disse com amargura. Não importa quantos diplomas eu tenha ou onde eu trabalhei. Para todos aqui eu sou só a faxineira latina. Mas Deloitte, isso é impressionante. Como eu acabei aqui? Isabela o interrompeu. Você quer a verdade? Trabalhei na Deloitte por 2 anos. Eu era boa nisso. Muito boa.
Mas quando chegou a hora das promoções, sempre havia uma razão para eu não subir. Robert ouviu atentamente, notando a dor em seus olhos. Primeiro disseram que eu precisava de mais experiência. Depois, que meu estilo de comunicação não combinava com a cultura da empresa. Isabela deu uma risada sem humor. Tradução. Eu era competente demais para minha posição, mas não tinha a aparência para um cargo de liderança. Isso é discriminação. Você poderia ter processado. Com que dinheiro? Isabela pegou o balde d'água. E quem acreditaria em uma latina contra uma empresa como a Deloitte? Robert ficou em silêncio, tentando processar a injustiça. E sua família? Você mencionou uma irmã. Sofia tem 22 anos, disse Isabela suavemente. Ela nasceu com um defeito cardíaco congênito. Precisamos de $200 mil para a cirurgia. Quando fui demitida da Deloitte, ela pausou. Na verdade, quando me pediram para renunciar, tive que pegar o emprego que pudesse. É por isso que você está aqui. É por isso que estou aqui. Isabela assentiu. O plano de saúde cobre parte do tratamento de Sofia, e mesmo que o salário seja baixo, ajuda com os remédios. Eu não posso me dar ao luxo de ficar desempregada. Robert sentiu um aperto no peito. Ali estava uma mulher brilhante, formada em uma das melhores universidades do país, com experiência em uma firma de topo, trabalhando como faxineira por causa de preconceito e necessidades familiares. Isabela, eu não tinha ideia. Bem, agora você tem. Ela voltou a limpar as janelas. É por isso que reconheci os documentos falsificados imediatamente. Passei anos analisando contratos corporativos. Essas discrepâncias saltaram aos meus olhos. E é por isso que você me avisou sobre a traição. Isabela parou de limpar e olhou diretamente para ele. Em parte sim, mas também porque ela hesitou. Porque você é diferente dos outros executivos aqui. Eu tenho te observado há meses. Você trata todo mundo com respeito, independentemente do cargo. E quando vi que eles estavam planejando destruir você do mesmo jeito que arruinaram minha carreira, eu não pude ficar quieta. Exato. Robert a observou por vários segundos longos. Isabela Cruz não era apenas uma faxineira que ouvira algo por acaso. Ela era uma profissional altamente qualificada que reconhecera uma fraude corporativa e decidira agir, mesmo que isso significasse arriscar o pouco que tinha. Isabela, quando tudo isso acabar, Robert. A voz de Carlos ecoou pelo corredor. Eles se viraram para ver Carlos se aproximando, com uma expressão curiosa no rosto. O que você está fazendo aqui? E perguntou Carlos, olhando de Robert para Isabela. Apenas verificando como a limpeza está indo, respondeu Robert rapidamente. Você sabe como sou exigente. Carlos olhou para Isabela, que voltara a limpar as janelas, fingindo não ouvir a conversa. Desde quando você se importa pessoalmente com a equipe de limpeza? E o tom de Carlos mostrava claramente sua suspeita. Desde que decidi prestar mais atenção aos detalhes, Robert forçou um sorriso. Falando nisso, você remarcou a reunião com a Vanguard para esta tarde? Sim, senhor. Carlos continuou observando Isabela. Espero que não haja mais hesitações. Claro que não. Robert começou a caminhar em direção ao elevador. Vamos almoçar. Preciso rever alguns ajustes no contrato com você. Carlos o seguiu, mas não antes de lançar um último olhar suspeito para Isabela. No elevador, Carlos apertou o botão e se virou para Robert. Você tem agido estranho desde ontem, disse a voz sondando. Há algo que eu deva saber? Robert escolheu as palavras com cuidado. Apenas nervos pré-negociação. Você sabe como eu fico antes de decisões grandes. Robert, somos amigos há 15 anos. Construímos esta empresa juntos. Carlos colocou a mão em seu ombro. Se algo está te incomodando, você pode me contar. Robert olhou nos olhos de seu melhor amigo, procurando qualquer sinal de engano. Mas Carlos parecia genuinamente preocupado. Estou bem, Carlos. Só quero ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Claro que estamos. Carlos sorriu. Esta fusão nos tornará os líderes claros do mercado. Confie em mim. As portas do elevador se abriram e eles entraram. Mas enquanto desciam,
Robert não conseguia parar de pensar nas palavras de Isabela. Às vezes o dinheiro muda as pessoas. E pela primeira vez em 15 anos, ele começava a se perguntar se realmente conhecia Carlos. Naquela tarde, Isabela estava terminando de limpar o banheiro executivo no 15º andar, quando ouviu passos pelo corredor. Eram quase 17 horas. A maioria dos executivos já havia ido para casa. Ela franziu a testa, curiosa, sobre quem ainda poderia estar por ali. Pela porta ligeiramente aberta, ela reconheceu a voz grave de Carlos falando com alguém. Uma mulher respondeu, e Isabela sentiu um calafrio percorrê-la. Era Helena. Tem certeza de que é ela? Perguntou Helena, a voz afiada de irritação. Absolutamente. Eu investiguei depois de ver Robert conversando com ela ontem, respondeu Carlos, a voz se aproximando. Isabela prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede do banheiro. Seu coração disparou quando percebeu que eles estavam falando dela. E você acha que ela ouviu nossa conversa na semana passada? Tenho certeza. Verifiquei as câmeras de segurança. Ela estava limpando meu escritório no exato momento em que estávamos finalizando os detalhes. Carlos pausou. E hoje, Robert agiu completamente diferente. Ele recuou da assinatura ontem. Fez um monte de perguntas sobre cláusulas que já revisamos. Droga! A voz de Helena subiu em pânico. Se Robert descobrir sobre nós, sobre o dinheiro que transferimos, ele não vai, não se agirmos rápido. Carlos a interrompeu. Preciso me livrar da faxineira antes que ela cause mais problemas. Isabela cobriu a boca com as duas mãos, tentando controlar a respiração. Eles sabiam que ela descobrira o plano. Como? E perguntou Helena da maneira mais humilhante possível. Vou acusá-la de roubo bem na frente de todo mundo. A voz de Carlos era fria. Ninguém vai acreditar em uma faxineira demitida em vez de mim. E se Robert tentar defendê-la? Robert é meu melhor amigo há 15 anos. Mesmo se ele tiver dúvidas, não vai me confrontar publicamente por causa de uma faxineira. Carlos deu uma risada baixa. Ele é previsível demais. Isabela fechou os olhos, sentindo lágrimas começarem a se formar. Ela arriscara tudo para avisar Robert sobre a traição, e agora seria destruída por isso. Quando? E perguntou Helena. Agora. Vou chamá-la para o auditório principal. Anunciar uma reunião urgente de segurança para todos os funcionários. Os passos se afastaram e Isabela ficou no banheiro por mais alguns minutos, tentando recuperar a compostura. Suas mãos tremiam enquanto pensava em Sofia, sua irmã doente, que dependia do plano de saúde desse emprego. Se fosse demitida por justa causa, perderia não só o salário, mas também a cobertura médica. O interfone do prédio crepitou. Todos os funcionários devem se reportar imediatamente ao auditório principal para uma reunião urgente de segurança. Repetindo, todos os funcionários ao auditório principal. Isabela respirou fundo, endireitou os ombros e saiu do banheiro. Não importava o que acontecesse, ela não daria a Carlos a satisfação de vê-la quebrar. O auditório estava lotado. Funcionários de todos os departamentos sussurravam uns para os outros, curiosos sobre a reunião repentina. Isabela entrou pela parte de trás, mantendo a cabeça erguida, e ficou perto da parede dos fundos. Robert sentava na primeira fila ao lado de outros executivos. Ele olhou ao redor do auditório, e por um breve momento, seus olhos se encontraram. Isabela viu confusão no rosto dele, como se ele também não soubesse o motivo da reunião. Carlos subiu ao palco carregando uma pasta manila. Seu rosto era sério, quase sombrio. Obrigado a todos por virem com tão pouco aviso. Sua voz ecoou pelo microfone. Infelizmente, preciso abordar uma questão muito séria envolvendo a segurança de nossa empresa. Um murmúrio nervoso se espalhou pela sala. Ontem descobrimos que documentos confidenciais foram fotografados e retirados dos escritórios executivos. Carlos pausou para efeito. Isso não é apenas uma violação de contrato, mas um caso de espionagem corporativa. Isabela sentiu um calafrio percorrê-la. Ela sabia exatamente para onde isso ia. Após uma investigação detalhada com nossa equipe de segurança, identificamos a pessoa responsável.
Carlos olhou diretamente para Isabela. Isabela Cruz, da equipe de limpeza. Por favor, venha à frente. Todos os olhares se voltaram para Isabela. Ela sentiu centenas de escadas sobre si, alguns curiosos, outros já julgando. Suas pernas tremiam, mas ela caminhou para a frente da sala, mantendo a dignidade, apesar da humilhação que sabia que viria. Senhora Cruz, continuou Carlos, a voz ganhando um tom frio e autoritário. Fotos de documentos confidenciais da empresa foram encontradas em seu telefone. Como você explica isso? Isabela olhou para Robert sentado na primeira fila. Ele parecia chocado, preso entre surpresa e confusão. Ela podia ver a luta em seus olhos. Isabela começou. Mas Carlos a interrompeu. Além disso, disse ele, as câmeras de segurança mostram você entrando em escritórios executivos fora de seu horário programado de limpeza. Ele abriu a pasta e tirou fotos impressas. Essas imagens foram tiradas na semana passada. As fotos foram passadas pela primeira fila. Isabela viu Robert pegar uma e seu rosto se contorcer em algo que parecia decepção. Senhora Cruz, roubo de propriedade intelectual é um crime federal, disse Carlos, aproximando-se dela no palco. No entanto, dado seu histórico limpo anterior, estamos oferecendo demissão por justa causa em vez de envolver a aplicação da lei. Isso não é justo. Isabela finalmente encontrou a voz. Eu estava tentando proteger... Proteger o quê? Interrompeu Carlos asperamente. Seus próprios interesses. Você planejava vender essas informações para nossos concorrentes? Não, eu estava protegendo o Sr. Reis de... Carlos bateu o punho no púlpito. Não permitirei que uma funcionária desonesta difame esta empresa ou seus executivos. Isabela olhou para Robert em desespero, implorando silenciosamente para que ele dissesse algo em sua defesa. Mas Robert permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de conflito interno. Segurança, por favor, escoltem a senhora Cruz para fora do prédio, sinalizou Carlos para 2 guardas uniformizados. Ela não é mais permitida em nossas dependências. Robert, gritou Isabela, enquanto os guardas se aproximavam. Você sabe que eu estava tentando ajudar. Você viu as provas? Robert se levantou devagar, e por um momento Isabela pensou que ele finalmente falaria. Que se levantaria contra a injustiça acontecendo bem na frente dele. Mas então ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. Sinto muito que tenha chegado a isso, Isabela, disse suavemente, quase em um sussurro. Mas as provas são muito claras. O coração de Isabela se partiu. O homem por quem ela arriscara tudo, o que ela tentara salvar de uma traição devastadora, estava escolhendo acreditar em seu traidor. Robert, por favor. Sua voz quebrou. Você sabe quem eu sou de verdade. Você sabe que eu nunca... Basta, senhora Cruz. Carlos desceu do palco e caminhou em direção a ela, um sorriso cruel no rosto. O ato acabou. Os guardas de segurança pegaram Isabela pelos braços, mas ela se soltou com dignidade. Eu posso andar sozinha. Sua voz estava firme de novo, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto era escoltada para fora do auditório, Isabela parou e se virou para Robert uma última vez. Quando você descobrir a verdade, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Lembre-se, você teve a chance de fazer a coisa certa hoje e escolheu não fazer. Robert fechou os olhos como se as palavras dela fossem golpes físicos. Isabela foi escoltada para fora do prédio sob os olhares atentos de centenas de colegas de trabalho. Alguns pareciam ter pena dela, outros pareciam aliviados que o problema fora resolvido. Na calçada, um dos guardas lhe entregou uma caixa com seus poucos pertences pessoais. Sinto muito, senhora Cruz, disse o guarda mais velho, claramente envergonhado. Ordens são ordens. Isabela assentiu, pegou a caixa e começou a caminhar em direção à estação de metrô. Com cada passo, sentia o peso da humilhação e da traição. Mas mais do que isso, sentia o fardo pesado de saber que Robert estava caminhando direto para uma armadilha. E agora ela não tinha como avisá-lo. De volta ao auditório, Robert permaneceu sentado, mesmo depois que todos os outros funcionários saíram. Carlos se aproximou e colocou a mão em seu ombro.
Eu sei que isso é difícil, Robert. Ela parecia uma boa funcionária, disse, a voz cheia de falsa simpatia. Mas às vezes as pessoas nos decepcionam. Robert olhou para seu amigo, procurando qualquer sinal de desonestidade. Mas Carlos parecia genuinamente preocupado. As provas eram muito claras, murmurou Robert, mais para si mesmo. Sim, eram, concordou Carlos. Mas agora podemos focar no que realmente importa. A fusão com a Vanguard. Nossa empresa está prestes a se tornar um império, Robert. Não podemos deixar funcionários desleais arruinarem nosso sonho. Robert assentiu devagar, mas uma parte dele, pequena, mas persistente, não conseguia esquecer o desespero honesto na voz de Isabela quando ela chamou seu nome. Vamos remarcar a assinatura para amanhã de manhã? Se perguntou Carlos. Logo cedo, sem mais atrasos. Sim, Robert se levantou, ainda tentando processar tudo. Logo cedo. Enquanto saía do auditório, Robert não conseguia afastar a sensação de que acabara de cometer o maior erro de sua vida. E em algum lugar da cidade, Isabela Cruz caminhava pelas ruas de Nova York, carregando uma caixa de pertences e um coração partido, ainda determinada a encontrar uma maneira de salvar o homem que não conseguira salvá-la. Robert não conseguiu dormir nada naquela noite. A imagem de Isabela sendo escoltada para fora do prédio não saía de sua mente. O desespero em sua voz, a maneira como ela chamou seu nome, implorando para que ele se levantasse por ela e ele ficara em silêncio. Às 3 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Vestiu-se rapidamente e dirigiu para o escritório. O prédio estava vazio, com apenas os guardas noturnos patrulhando os corredores. Robert usou seu cartão de acesso para pegar o elevador executivo. Algo nas acusações de Carlos não fazia sentido. Isabela mostrara um conhecimento profundo de contratos corporativos, notara discrepâncias que só alguém com experiência financeira perceberia. Por que uma mulher com esse tipo de expertise tentaria vender segredos da empresa? E por que ela arriscaria tudo para avisá-lo sobre uma traição se estivesse envolvida em espionagem corporativa? Robert chegou a seu escritório e ligou o computador. Decidiu investigar por conta própria. Começou revisando os arquivos da fusão com a Vanguard Group. Abriu cada documento, cada planilha, cada contrato anexado. Tudo parecia normal à primeira vista, mas Isabela mencionara cláusulas ocultas. Se fossem reais, Robert sabia que seriam difíceis de encontrar. Horas depois, ele encontrou a primeira irregularidade. No contrato principal, na página 47, havia uma referência ao anexo C que Robert nunca vira antes. De acordo com o documento, esse anexo incluía especificações técnicas e distribuição de ativos pós-fusão. Mas quando procurou o anexo C na pasta digital, ele não estava lá. Intrigado, Robert acessou o servidor principal da empresa. Usou suas credenciais de CEO para navegar pelos arquivos mais protegidos. Finalmente, em uma pasta criptografada que ele nunca vira antes, encontrou o que procurava. Anexo C. Distribuição de ativos pós-fusão. Robert abriu o arquivo e sentiu o sangue gelar. De acordo com o documento, após a fusão, 80% dos ativos da Hayes Enterprises seriam transferidos para uma subsidiária chamada Vanguard International Holdings. Robert nunca ouvira falar dessa empresa. Continuou lendo e descobriu que a Vanguard International Holdings estava registrada nas Ilhas Cayman e tinha apenas 2 acionistas principais, Carlos Ruiz e Helena Vargas. Isso não pode ser, murmurou Robert, lendo o documento mais 3 vezes, só para ter certeza. Mas estava tudo lá, em letra pequena e termos legais complexos. O plano era ao mesmo tempo esperto e cruel. Robert assinaria o contrato achando que manteria o controle majoritário da empresa quando, na verdade, entregaria quase tudo para uma empresa de fachada secretamente controlada por seu melhor amigo e sua ex-namorada. Robert imprimiu o documento e continuou cavando. Usando suas credenciais de CEO, acessou os registros bancários da empresa. O que encontrou confirmou seus piores medos.
Nos últimos 2 meses, várias transferências, supostamente para preparativos de fusão, haviam sido feitas, totalizando 23 milhões de dólares. O dinheiro supostamente fora para contas da Vanguard Group, mas Robert notou algo estranho. Os números das contas não batiam com os listados no contrato original. Usando seu acesso ao sistema bancário corporativo, Robert rastreou para onde o dinheiro realmente fora. 23 milhões de dólares haviam sido transferidos para uma conta pessoal em nome de Ruiz, Carlos Ruiz. 15 anos de amizade, sussurrou Robert, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Mas havia mais. Robert encontrou e-mails entre Carlos e executivos da Vanguard, nos quais ele nunca fora copiado. As mensagens revelavam que a fusão era realmente uma aquisição hostil, disfarçada. A Vanguard Group nem era uma empresa ativa real. Era apenas uma fachada para o golpe que Carlos e Helena armaram. Em um e-mail datado de 3 semanas atrás, Carlos escreveu: Robert é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para a possibilidade de traição. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. Helena estava certa. Ele é previsível demais. Robert teve que parar de ler. Suas mãos tremiam enquanto segurava o mouse. Seu melhor amigo, o homem que fora seu padrinho de casamento, que chorara com ele quando sua mãe faleceu, que ficara ao seu lado enquanto construíam a empresa, estava planejando destruí-lo completamente. Ele continuou investigando e descobriu ainda mais do plano. Após Robert assinar o contrato, Carlos anunciaria uma reestruturação de emergência alegando problemas financeiros inventados. Robert seria forçado a renunciar como CEO pelo bem da empresa e Carlos assumiria o controle total. Então, todos os ativos reais seriam transferidos para a Vanguard International Holdings, deixando Robert com nada além de dívidas e responsabilidades legais. O plano era tão bem pensado que Robert sentiu nojo e um respeito torto. Carlos passara meses, talvez anos, planejando cada detalhe. Robert também encontrou chamadas telefônicas gravadas, armazenadas pelo sistema de segurança da empresa. Uma delas, de 2 semanas atrás, era entre Carlos e Helena. Carlos tem certeza de que Robert não suspeitará de nada? Perguntou Helena. Helena, eu namorei ele por 2 anos. Conheço cada fraqueza dele. Robert sempre confia demais nas pessoas. É sua maior força e seu maior defeito. E se ele descobrir antes da assinatura? Ele não vai, mas se descobrir, temos os documentos falsificados. Podemos alegar que ele estava tentando cometer fraude ele mesmo, com minha palavra contra a dele. Você o odeia tanto assim? Não é ódio, é ambição. Robert era um bom namorado, mas sempre foi limitado, pequeno demais para meus sonhos. Com você, eu posso ter tudo o que sempre quis. Robert pausou a gravação, sentindo náuseas. Helena terminara com ele 2 anos atrás, dizendo que queriam coisas diferentes na vida. Na verdade, ela só procurava alguém mais ambicioso e mais disposto a cruzar linhas. Às 6 da manhã, Robert reunira provas suficientes para colocar Carlos e Helena na prisão. Mas ele também percebeu algo doloroso. Isabela Cruz tentara salvá-lo, e ele a abandonara quando ela mais precisara dele. Ele se lembrou das palavras dela do dia anterior. Quando você descobrir a verdade, lembre-se, você teve a chance de fazer a coisa certa hoje e escolheu não fazer. Ela estava certa, completamente certa. E agora Robert tinha que encontrar uma maneira de consertar o terrível erro que cometera. Mas primeiro ele tinha que garantir que Carlos e Helena não descobrissem que ele sabia a verdade. A reunião de assinatura estava marcada para as 9h, apenas 3 horas pela frente. Robert copiou todos os arquivos em um pendrive e os enviou por e-mail para si mesmo de 3 contas diferentes. Então, limpou o histórico do navegador e desligou o computador. Enquanto saía do escritório, seu telefone tocou. Era Carlos. Robert, fico feliz que você atendeu, disse Carlos, a voz soando falsamente preocupada. Não consegui dormir depois do que aconteceu ontem com a faxineira.
Sei que isso te abalou. Estou bem, respondeu Robert, tentando manter a voz firme. Foi difícil, mas você estava certo. As provas eram claras. Fico feliz que você entenda. Robert pôde ouvir o alívio na voz de Carlos. Você está pronto para a reunião de hoje? Nosso grande momento finalmente chegou. Claro, 9 Rios, certo? É isso aí, Robert. Quero que você saiba que não importa o que aconteça nos negócios, nossa amizade sempre significará mais para mim. Robert fechou os olhos, sentindo o ferrão daquela declaração hipócrita. Para mim também, Carlos. Para mim também. Quando desligou, Robert sabia exatamente o que tinha que fazer. Não só para salvar sua empresa, mas para consertar as coisas para a mulher corajosa que arriscara tudo para avisá-lo sobre a traição. Isabela Cruz tentara salvá-lo. Agora era a vez dele de salvá-la. Mas primeiro ele tinha que encontrá-la. E depois de humilhá-la na frente de todos no dia anterior, Robert não tinha certeza de que ela estaria disposta a falar com ele de novo. Olhando pela janela de seu escritório, vendo Nova York acordar sob o sol da manhã, Robert Hayes se preparava para a luta mais importante de sua vida. Uma luta não só por sua empresa, mas por sua própria alma. Porque ele aprendera uma lição dolorosa. Às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas corajosas o suficiente para nos dizer a verdade que não queremos ouvir. E Isabela Cruz fizera exatamente isso. Agora era a hora de honrar sua coragem com a dele. Robert cancelou a reunião com a Vanguard Group, alegando uma emergência familiar. Carlos ficou furioso, mas Robert não se importava. Ele tinha coisas mais importantes para cuidar. Usando os registros de RH, Robert encontrou o endereço de Isabela, 847 Madison Avenue, apartamento 3A, no bairro Bronx, na zona sul de Nova York. Era uma das áreas mais pobres da cidade, majoritariamente latina, onde muitas famílias de imigrantes trabalhavam duro para sobreviver com empregos mal pagos. Robert nunca pusera os pés no Bronx antes. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas, não pôde deixar de notar o quão diferente era do mundo que conhecia. Prédios de tijolos antigos com escadas de incêndio enferrujadas, pequenas lojas com placas em espanhol, crianças brincando em calçadas rachadas. Era um mundo distante dos arranha-céus reluzentes do distrito financeiro. Ele estacionou seu Mercedes em frente a um prédio de 3 andares que claramente vira dias melhores. A tinta descascava e algumas janelas tinham rachaduras cobertas com fita. Robert subiu as escadas rangentes até o 3º andar. Parou em frente à porta 3A e respirou fundo antes de bater. Passos arrastados se aproximaram. A porta se abriu apenas uma fresta, presa por uma corrente de segurança. Pela abertura, Robert viu parte do rosto de Isabela. Seus olhos estavam inchados, como se ela tivesse chorado a noite toda. "O que você quer?" perguntou ela, a voz fria como gelo. "Isabela, preciso falar com você. Descobri a verdade sobre Carlos e Helena." "Ah, você descobriu agora?" Isabela deu uma risada amarga. "Que conveniente. Depois de me humilhar na frente de 200 pessoas? Por favor, só me deixe explicar." "Não há nada para explicar." Isabela começou a fechar a porta, mas Robert colocou a mão contra ela. "Isabela, você estava certa sobre tudo. Encontrei as provas, o contrato, as transferências bancárias, a empresa de fachada, tudo." Isabela pausou, mas não abriu a porta mais. "E o que você quer que eu faça com isso agora? Você já me demitiu. Arruinou meu nome. Não tenho nada a perder nem a ganhar." "Sim, você tem. Eu posso limpar seu nome." "Posso, Isabela." "Quem é?" Uma voz fraca chamou de dentro do apartamento. Isabela suspirou e olhou para Robert pela fresta. "É minha irmã. Ela não está bem." "Por favor," disse Robert. "Tem minutos. Só quero me desculpar direito." Isabela ficou em silêncio por um longo momento, claramente dividida. Finalmente, ela removeu a corrente e abriu a porta. O apartamento era pequeno e modesto, mas impecavelmente limpo e arrumado. Os móveis eram velhos, mas bem cuidados.
Fotos de família na parede mostravam Isabela e uma mulher mais jovem, sorrindo em tempos mais felizes. Sofia, chamou Isabela. Temos uma visita. Uma jovem de cerca de 22 anos entrou na sala. Era claramente a irmã de Isabela. Mesmos olhos castanhos, mesmos traços delicados, mas ela parecia muito doente. Sua pele era pálida e ela se movia devagar, como se cada passo exigisse esforço. Oi, disse Sofia com um sorriso fraco. Você deve ser o chefe da Isabela. Robert sentiu um aperto no peito. Isabela perdera o emprego, mas não contara à irmã ainda. Ex-chefe, corrigiu Isabela rapidamente. Robert, esta é minha irmã Sofia. Sofia, este é Robert Hayes. Sofia estendeu uma mão frágil e Robert a apertou gentilmente. Isabela fala muito de você, disse Sofia. Ela diz que você não é como os outros chefes, mais humano. Robert olhou para Isabela, que desviou os olhos claramente envergonhada. Sofia, por que você não volta para o quarto e descansa? E sugeriu Isabela. O médico disse que você precisa poupar forças. Tudo bem. Sofia se dirigiu devagar para o corredor, mas parou. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Hayes. Por favor, cuide da minha irmã. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Depois que Sofia saiu da sala, Robert se virou para Isabela. Por que você não me disse o quão sério é o estado dela? Eu te disse que ela precisava de cirurgia. Isabela sentou no sofá gasto. Não achei que precisasse entrar em detalhes. Que tipo de cirurgia? Isabela hesitou antes de responder. Transplante de válvula cardíaca. Sofia nasceu com um defeito congênito. A válvula atual dela está falhando. Sem a cirurgia, sua voz quebrou. Os médicos dizem que ela pode ter 6 meses. Robert sentiu como se tivesse levado um soco. Isabela lidara com tudo isso sozinha, trabalhando como faxineira para manter o seguro de saúde da irmã, e ele a demitira bem quando ela mais precisava. Quanto custa a cirurgia? $200 mil. Isabela enxugou os olhos. O plano de saúde da empresa cobre 60%. Eu estava economizando para o resto, fazendo trabalhos extras nos fins de semana. Isabela, eu posso pagar. Não! Ela se levantou abruptamente. Não quero sua pena nem sua caridade. Não é pena, é responsabilidade. Robert também se levantou. Eu cometi um erro terrível ontem. Tratei você injustamente. Você não me tratou injustamente. A voz de Isabela estava cheia de dor. Você me traiu. Você sabia quem eu era. Sabia que eu estava tentando te ajudar. E ainda assim não disse nada. Enquanto Carlos me humilhava, eu estava confuso, dividido entre meu melhor amigo e uma faxineira. Isabela o interrompeu. E você escolheu seu melhor amigo. Mesmo sabendo que ele estava mentindo. Robert passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Você está certa. Completamente certa. Fui covarde e egoísta. Mas agora eu sei a verdade e quero consertar as coisas. Algumas coisas não podem ser consertadas, Robert. Isabela caminhou até a janela, olhando para a rua. Perdi meu emprego, minha reputação e, mais importante, perdi a cobertura de saúde de Sofia. Tudo porque tentei fazer a coisa certa. Deixe-me ajudar, por favor. Por quê? Isabela se virou para encará-lo. Por que você se sente culpado? Por que quer aliviar sua consciência? Porque você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. As palavras saíram com uma sinceridade que até surpreendeu Robert. Você arriscou tudo para me salvar de uma traição. E eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Isabela o estudou por um longo momento. Sofia precisa da cirurgia em 2 semanas. Sem o seguro, terei que pagar sozinha. Não tenho dinheiro. Eu pago hoje. E em troca nada. Robert balançou a cabeça. Absolutamente nada. É o mínimo que posso fazer. Isabela deu uma risada sem humor. O mínimo que você pode fazer é sair da minha casa e da minha vida. Eu não confio mais em você, Robert. Você teve a chance de mostrar quem você realmente é, e mostrou. Isa, por favor, saia. Ela caminhou até a porta e a abriu. Sofia precisa descansar e eu preciso procurar outro emprego. Robert hesitou na porta. Isso não acabou. Vou expor Carlos e Helena. Vou limpar seu nome. Faça o que quiser, disse Isabela sem olhá-lo nos olhos. Mas faça sem mim.
Robert saiu do apartamento com o coração pesado. Enquanto descia as escadas, ouviu a porta se fechar atrás dele e a tranca girar. Do lado de fora, sentado em seu Mercedes, Robert olhou para o prédio modesto, onde Isabela e Sofia lutavam para sobreviver. Ele descobrira a traição de Carlos, mas perdera algo muito mais valioso: a confiança da única pessoa que tentara salvá-lo. Agora, ele tinha que encontrar uma maneira de reconquistar essa confiança. Porque começava a perceber que Isabela Cruz não era apenas a chave para expor a traição. Ela estava se tornando a pessoa mais importante em sua vida. Nos 3 dias seguintes, Robert não parava de pensar em Isabela e Sofia. Ele adiara a fusão com a Vanguard Group indefinidamente, citando a necessidade de mais revisões legais. Carlos ficava cada vez mais nervoso e insistente, mas Robert conseguia ganhar tempo. Enquanto isso, procurava maneiras de ajudar as irmãs Cruz, sem que Isabela descobrisse. Ele não podia simplesmente aparecer na porta delas com um cheque. Isabela deixara claro que não aceitaria ajuda direta dele. Na manhã de quarta-feira, Robert teve uma ideia. Ligou para o Mount Sinai Hospital, onde Sofia era tratada, e conseguiu falar com o Dr. Gomes, o cardiologista responsável pelo caso. Dr. Gomes, meu nome é Robert Hayes. Gostaria de discutir o caso de Sofia Cruz. Desculpe, senhor, mas não posso compartilhar informações de pacientes com indivíduos não autorizados. Eu entendo completamente. Robert escolheu as palavras com cuidado. Não estou pedindo detalhes médicos. Estou interessado em fazer uma doação anônima para cobrir o custo da cirurgia dela. Houve uma pausa do outro lado. Uma doação anônima? Exato, $200 mil. Gostaria que a família acreditasse que veio de uma bolsa médica ou programa de apoio social. Algo que não levante suspeitas. Sr. Hayes, isso é extremamente generoso. Posso perguntar qual é sua relação com a paciente? Digamos apenas que devo muito à família Cruz. Robert pausou. É possível arranjar isso sem revelar meu nome? Sim, temos um programa de doadores anônimos para casos como esse. Posso agendar a cirurgia para a próxima semana se os fundos estiverem no lugar. Estarão. Transferirei o dinheiro hoje. Na tarde de quinta-feira, Isabela recebeu uma ligação que mudou tudo. Senhora Cruz, a voz do Dr. Gomes soava alegre. Tenho ótimas notícias sobre Sofia. Isabela sentiu o coração disparar. Ela está bem? Ela está estável, mas isso é outra coisa. Fomos aprovados para um programa federal de auxílio médico para casos graves de coração. A cirurgia de Sofia será totalmente coberta. Isabela quase largou o telefone. O que você quer dizer? Nunca nos inscrevemos em nenhum programa. Às vezes, os hospitais se inscrevem automaticamente para pacientes elegíveis. O que importa é que podemos agendar a cirurgia para terça-feira próxima. Quando desligou, Isabela chorava de alívio. Correu para o quarto de Sofia, onde sua irmã descansava. Sofia! Isabela a sacudiu gentilmente. Conseguimos. A cirurgia será totalmente coberta. Sofia abriu os olhos devagar, ainda sonolenta pelos remédios. O que você quer dizer? Um programa do governo. Eles vão pagar tudo. Isabela abraçou a irmã com cuidado. Você vai ficar bem, Sofia. Completamente bem. Robert soube que sua doação fora processada. Quando o Dr. Gomes ligou para confirmar que a cirurgia fora agendada, ele sentiu um tipo de satisfação que não sentia há anos. A sensação de fazer algo verdadeiramente bom sem esperar nada em troca. Mas ainda havia o assunto de reconquistar a confiança de Isabela. E para isso, ele precisava de um plano diferente. Na sexta-feira à noite, Robert caminhava pelo Central Park quando teve uma ideia. Isabela mencionara que trabalhava empregos extras nos fins de semana para economizar dinheiro. Talvez ela ainda estivesse fazendo isso mesmo após perder o emprego na Hayes Enterprises. Robert passou todo o sábado procurando por ela. Visitou cafés, restaurantes e escritórios que contratavam equipe de limpeza nos fins de semana. Finalmente, às 17 horas, encontrou-a. Isabela estava limpando as janelas de um pequeno escritório de contabilidade na Fifth Avenue.
Vestia roupas simples e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo. Mesmo fazendo trabalho manual, carregava-se com uma dignidade quieta que Robert achava inspiradora. Ele esperou do outro lado da rua até ela terminar e sair do prédio. Isabela aproximou-se com cuidado. Ela se virou, surpresa e claramente irritada. Você está me seguindo agora? Não, quer dizer sim, mas não do jeito que você pensa. Robert tropeçou nas palavras. Ouvi sobre a cirurgia de Sofia, que foi aprovada por um programa do governo. Isabela o olhou com suspeita. E daí? Fico feliz por você. Verdadeiramente feliz. Obrigada. Ela começou a caminhar em direção à estação de metrô. Robert caminhou ao lado dela. Isabela, posso falar com você? Só 5 minutos? Sobre o quê? Sobre como me sinto péssimo pelo que aconteceu. Sobre como você estava certa sobre tudo. Sobre como quero consertar as coisas dessa vez. Isabela parou e olhou para ele. Robert, entendo que você se sinta culpado, mas como eu disse antes, não preciso da sua pena. Não é pena. Robert respirou fundo. É admiração, respeito e algo mais que ainda estou tentando entender. Isabela franziu a testa. Algo mais? Você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Robert se aproximou um pouco. Sobre lealdade, sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Robert, por favor, me deixe terminar. Ele continuou. Você arriscou tudo para me salvar de uma traição. E quando foi minha vez de me levantar por você, eu falhei. Mas isso me ensinou algo importante sobre quem eu realmente sou e quem quero me tornar. Isabela o olhou em silêncio por um longo momento. E quem você quer se tornar? Alguém digno da coragem que você mostrou. Alguém que não deixa o medo ou lealdade cega interferirem no que é certo. O vento frio de Nova York soprou entre eles. E Isabela puxou o casaco mais apertado ao redor de si. Está frio aqui fora, disse olhando ao redor. Há uma cafeteria na esquina. Podemos conversar lá. A pequena cafeteria estava quase vazia. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, com 2 xícaras fumegantes de chocolate quente entre eles. Então, disse Isabela, mexendo a bebida com uma colher pequena. O que você descobriu sobre Carlos e Helena? Robert puxou uma pasta de sua mochila e a colocou na mesa. Tudo, o plano inteiro. Ele abriu a pasta e mostrou os documentos. A empresa de fachada, as transferências bancárias, o contrato falso. Eles planejavam roubar 80% dos meus ativos. Isabela folheou os papéis e Robert viu seus olhos se arregalarem enquanto lia. Isso é pior do que eu imaginava. Ela ergueu o olhar para ele. O que você vai fazer? Expor eles publicamente na segunda-feira. Robert se inclinou mais perto. Mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Você ainda tem as fotos originais, as gravações. Preciso das suas provas para completar o caso. Isabela ficou em silêncio pensando. E depois que Carlos e Helena forem expostos, depois... Robert hesitou. Depois, eu gostaria que você voltasse para a empresa. Não como faxineira, como vice-presidente de operações. Isabela quase engasgou com o chocolate quente. Vice-presidente, você tem o conhecimento, a experiência e a integridade. A empresa precisa de pessoas como você na liderança. Robert, isso é... Isabela balançou a cabeça. Loucura. Eu sou só... Você não é só nada, interrompeu Robert. Você é inteligente, corajosa e honesta. Essas são exatamente as qualidades que preciso ao meu lado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da conversa se instalando entre eles. Posso pensar sobre isso? Perguntou Isabela finalmente. Claro, mas Isabela... Robert estendeu a mão pela mesa, quase tocando a dela. Não importa o que você decida sobre o emprego, eu gostaria de tê-la na minha vida de alguma forma. Isabela olhou para a mão dele, depois para os olhos dele. Robert, nós viemos de mundos muito diferentes. Não, disse ele, balançando a cabeça. Eu costumava pensar isso, mas não mais. Somos só 2 pessoas que acreditam em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Quando saíram da cafeteria, a noite caíra.
As luzes de Nova York brilhavam ao redor deles, criando uma atmosfera quase mágica. Caminharam devagar em direção à estação de metrô, nenhum dos dois com pressa de acabar a noite. Robert, disse Isabela ao chegarem à entrada da estação. Obrigada por hoje, por ouvir, por ser diferente do que eu pensava e obrigada por me dar uma segunda chance. Sei que eu não merecia. Eles ficaram sob as luzes da rua, olhando um para o outro. Isabela parecia linda, as bochechas rosadas do frio, os olhos brilhando sob as estrelas. Isabela, Robert se aproximou. Sim, posso te beijar? Isabela hesitou por apenas um segundo, depois assentiu. Robert a beijou suavemente no início, depois com mais confiança enquanto ela respondia. Foi um beijo doce, cheio de promessas e novos começos. Quando se separaram, ambos sorriam. Isso acabou de complicar as coisas, disse Isabela. Mas seu sorriso mostrava que ela não se importava. As melhores coisas na vida geralmente complicam, respondeu Robert. Isabela riu e caminhou em direção à entrada do metrô. Eu te ligo amanhã, disse, para rever o plano para segunda-feira. E para falar sobre nós. Confirmou ela antes de desaparecer escada abaixo. Robert ficou na calçada por vários minutos, olhando as estrelas acima de Nova York. Pela primeira vez em semanas, sentiu que tudo ficaria bem. Na segunda-feira, enfrentaria Carlos e Helena, mas dessa vez não estaria sozinho. Teria Isabela ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Na manhã de segunda-feira, Robert chegou ao escritório determinado a executar seu plano. Passara todo o domingo com Isabela, planejando cada detalhe de como expor Carlos e Helena. Marcaram uma reunião do conselho para as 14 horas, onde apresentariam todas as provas da traição. Robert guardou os documentos incriminadores em seu cofre pessoal e preparou cópias para distribuir durante a reunião. Estava nervoso, mas confiante. Isabela chegaria ao meio-dia para rever os detalhes finais. Às 10 horas, Carlos entrou em seu escritório sem bater. Robert, precisamos conversar. Sua voz tinha um tom que Robert nunca ouvira antes. Frio, ameaçador. Claro, disse Robert, tentando se manter calmo. Sobre o quê? Carlos fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa de Robert. Sobre sua pequena investigação noturna na sexta-feira. O sangue de Robert gelou. Não sei do que você está falando. Não minta para mim, Robert. Carlos sentou na cadeira à frente da mesa, cruzando as pernas com arrogância. Acha que eu sou idiota? Que eu não notaria alguém acessando arquivos confidenciais no meio da noite? Robert manteve uma expressão neutra, mas por dentro estava em pânico. Eu tenho o direito de acessar qualquer arquivo na minha própria empresa. Ah, sim, sua empresa. Carlos deu uma risada sem humor. Por enquanto, o que isso quer dizer? Carlos pegou o telefone do bolso e o colocou na mesa. Quer dizer que eu sei exatamente o que você encontrou. Sei que você falou com a faxineira. Sei que está planejando me expor esta tarde. Robert se levantou de repente. Como eu sei? Carlos interrompeu. Robert, você é ainda mais ingênuo do que eu pensava. Acha que eu não tenho pessoas me informando sobre cada movimento seu? A porta do escritório se abriu de novo e Helena entrou. Ela parecia perfeita como sempre, mas havia algo frio e cruel em seus olhos que Robert nunca vira antes. Olá, Robert. Ela caminhou e beijou Carlos na bochecha. Senti sua falta no fim de semana, Helena. Robert a olhou confuso. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para testemunhar sua rendição. Ela sentou no braço da cadeira de Carlos, passando os dedos pelo cabelo dele possessivamente. Rendição. Carlos sorriu e desbloqueou o telefone. Robert, você vai cancelar essa reunião ridícula do conselho. Vai destruir todas as provas que reuniu e vai assinar o contrato da Vanguard Group hoje. Você está louco? Depois do que eu descobri sobre vocês dois. Não, disse Carlos, virando o telefone para Robert. Depois do que eu descobri sobre você. Na tela, Robert viu fotos de si mesmo entrando no prédio de Isabela no Bronx, conversando com ela na cafeteria, beijando-a na rua. E daí? Robert franziu a testa. Não há nada de errado com... Ah, não há? Helena se inclinou para a frente.
Robert, você usou informações internas da empresa para localizar uma ex-funcionária. Depois usou fundos da empresa para pagar a cirurgia da irmã dela. Robert sentiu o chão se mover sob ele. Como você sabe sobre a doação anônima de $200 mil? Carlos riu. Robert, você realmente achou que poderia mover esse tipo de dinheiro sem eu saber? Isso não prova nada ilegal. Prova abuso de poder. Helena puxou uma pasta de sua bolsa. Prova que você se envolveu romanticamente com uma funcionária que tinha acesso a informações sensíveis. Prova que você pagou uma grande quantia para influenciar uma testemunha. Robert pegou os documentos e folheou. Eram contratos falsificados, e-mails fabricados, registros bancários alterados, tudo projetado para fazer parecer que ele usara a empresa para beneficiar Isabela em troca de favores. Isso é tudo falso. Claro que é, disse Carlos, levantando-se. Mas quem vai acreditar em você? Um CEO que se envolveu com uma faxineira e usou dinheiro da empresa para impressioná-la? Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos, disse Helena, aproximando-se de Robert. A menos que você coopere. Robert olhou para Carlos e Helena, duas pessoas que ele um dia amara e confiara completamente. E agora via que nunca os conhecera de verdade. O que vocês querem? Eu já disse Carlos, sentando de novo. Cancele a reunião. Destrua as provas. Assine o contrato. E se eu não? Carlos bateu no telefone de novo e mostrou outra foto a Robert. Era Isabela e Sofia, saindo do hospital após uma consulta. Então, a senhorita Cruz e sua irmãzinha doente descobrirão o que acontece com pessoas que enfiam o nariz onde não devem. Robert sentiu uma raiva pura percorrê-lo. Não ouse ameaçá-las. Não é uma ameaça, Robert. É uma promessa, disse Carlos, guardando o telefone. Tenho contatos por toda Nova York. Uma ligação minha e Isabela Cruz não encontrará trabalho em lugar nenhum. E a irmãzinha dela? Bem, acidentes acontecem, especialmente com pessoas em saúde precária. Você é um monstro. Eu sou um homem de negócios, disse Carlos, ajustando a gravata. E você, meu velho amigo, é um problema que precisa ser resolvido. Robert olhou para Helena, procurando algum traço da mulher por quem se apaixonara anos atrás. Helena, você realmente concorda com isso? Ameaçando pessoas inocentes. Helena riu, um som frio e calculado. Robert, você sempre foi tão romântico, tão idealista. Ela se aproximou dele. Você realmente acha que eu terminei com você porque não éramos compatíveis? Não era. Eu terminei com você porque você era pobre. As palavras dela acertaram como um tapa. Bem, não pobre exatamente, mas limitado. Você estava construindo uma empresa pequena, sonhando pequeno. Carlos me ofereceu a chance de ser verdadeiramente rica. Robert a encarou, atônito. Você nunca me amou. Eu amei suas ambições. Eu amei o potencial do que você poderia se tornar, disse Helena, tocando o rosto dele com uma ternura falsa. Mas quando vi que Carlos estava disposto a fazer o que fosse preciso para ter sucesso, enquanto você se apegava aos seus princípios morais, bem, a escolha era óbvia. Princípios morais? Robert afastou a mão dela. Você diz isso como se fosse algo ruim. No mundo dos negócios, disse Carlos, aproximando-se. Robert, você construiu uma empresa de $500 milhões, enquanto se limitava com ética e moral. Imagine o que poderia ter alcançado se fosse um pouco mais flexível. Eu não quero alcançar nada desse jeito, e é por isso que você perderá tudo, disse Helena, movendo-se para ficar ao lado de Carlos. Porque no final, pessoas como você sempre perdem para pessoas como nós. Robert olhou para os dois, de mãos dadas, sorrindo com crueldade. 15 anos de amizade com Carlos, 2 anos de relacionamento com Helena, tudo construído em mentiras. Você tem 1 hora para decidir, disse Carlos, checando seu relógio caro de pulso. 12:00. Ou você assina o contrato, ou nós te destruímos e tudo o que você se importa. Isabela. E perguntou Robert. Se eu cooperar, vocês a deixarão em paz? Se você cooperar e mantiver a boca fechada, Isabela Cruz e sua irmã
podem continuar vivendo suas vidas pequenas e insignificantes em paz, disse Carlos, abrindo a porta. Mas se tentar nos cruzar de novo... Ele não terminou a frase, mas a ameaça era clara. Depois que saíram, Robert afundou na cadeira. Olhou pela janela para Nova York, a cidade que chamara de lar pela maior parte de sua vida adulta. Agora parecia fria e desconhecida. Seu telefone tocou. Era Isabela. Robert, estou chegando ao prédio. Tudo pronto para a reunião? Robert fechou os olhos. Se contasse a verdade a Isabela, estaria colocando ela e Sofia em perigo. Mas se mentisse... Robert, você está aí? Estou aqui, disse a voz rouca. Isabela, sobre a reunião. Sim. Robert olhou para a pasta com as provas em sua mesa. Depois, olhou para os documentos falsificados que Helena deixara. 2 versões da verdade. Uma que poderia salvar sua empresa, a outra que poderia proteger a mulher que ele começava a amar. Preciso cancelar. Cancelar? Por quê? Complicações legais. Precisamos de mais tempo. Houve silêncio do outro lado. Robert, você está bem? Você soa estranho. Estou bem, mentiu odiando-se por isso. Só uma mudança de planos. Tudo bem, falamos depois. Claro. Robert encerrou a ligação e enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez em sua vida adulta, sentia-se completamente derrotado. Carlos e Helena venceram, e ele não sabia como lutar contra pessoas dispostas a ameaçar inocentes. Do lado de fora, Isabela parou na calçada em frente ao prédio da Hayes Enterprises, olhando para cima com uma sensação estranha de que algo estava muito errado. Dentro do escritório, Robert encarava o contrato da Vanguard Group. Em poucas horas, assinaria tudo de mão beijada, mas pelo menos Isabela e Sofia estariam seguras. Ou pelo menos era o que ele esperava. Isabela sabia que algo não estava certo. O cancelamento repentino, o tom estranho na voz de Robert, a maneira como ele evitou o contato visual quando finalmente se viram no lobby. Após 15 anos trabalhando com pessoas, ela aprendera a ler sinais. Naquela noite, Isabela decidiu investigar por conta própria. Como ex-funcionária de limpeza, conhecia cada entrada e saída do prédio da Hayes Enterprises. Às 21 horas, com apenas a equipe de segurança noturna de plantão, ela usou seu conhecimento de códigos de acesso que raramente eram alterados para entrar pelo porão. Pegou as escadas de serviço até o andar executivo. Seu objetivo era simples, descobrir por que Robert mudara de ideia tão de repente. No escritório de Carlos, encontrou o que procurava. Gavetas destrancadas, papéis espalhados pela mesa, sinais de alguém em pressa. Isabela tirou fotos de tudo com o telefone. Contratos falsos com a assinatura de Robert, e-mails fabricados, registros bancários manipulados. Mas o que fez seu sangue gelar foram fotos impressas dela e de Sofia saindo do hospital, com anotações manuscritas nas margens. Alvo secundário e ponto de pressão. Isabela entendeu imediatamente. Carlos descobrira a investigação de Robert e estava usando ela e Sofia como alavanca. Ela procurou rapidamente por dispositivos de gravação. Dentro de um suporte de canetas na mesa de Carlos, encontrou um pequeno gravador digital, provavelmente usado para capturar conversas incriminadoras. Isabela verificou os arquivos de áudio. Havia dezenas de gravações, incluindo conversas entre Carlos e Helena planejando a traição. Mas a mais recente daquela tarde fez seu coração disparar. Era a gravação de Carlos, ameaçando Robert, usando ela e Sofia como chantagem. Isabela copiou todos os arquivos para o telefone e saiu do prédio tão silenciosamente quanto entrara. Às 6 da manhã de terça-feira, Isabela tocou a campainha no apartamento de Robert, em Upper East Side. Ele atendeu de roupão, parecendo que não dormira. Isabela, o que você está fazendo aqui tão cedo? Preciso falar com você. É urgente. Robert a deixou entrar, claramente nervoso. Isabela, sobre ontem. Há complicações que você não entende. Eu entendo perfeitamente. Isabela pegou o telefone da bolsa. Eu sei que Carlos está te chantageando por minha causa. Robert a encarou chocado. Como você... Eu ouvi a gravação.
Isabela apertou play e a voz ameaçadora de Carlos ecoou pelo apartamento. Quando a gravação terminou, Robert sentou pesadamente no sofá. Isabela, você não entende o perigo. Ele ameaçou você e Sofia. Não posso correr esse risco. Robert, Isabela sentou ao lado dele. Carlos cometeu um erro fatal. Ele gravou suas próprias ameaças. Robert ergueu a cabeça, uma faísca de esperança nos olhos. O que você quer dizer? Tenho provas de tudo. As gravações, os documentos falsos, as fotos de vigilância. Isabela mostrou o telefone a ele. Temos o suficiente para derrubá-los completamente. Mas e as ameaças? Se os expusermos, eles não poderão nos machucar se estiverem atrás das grades. Isabela pegou as mãos de Robert. Confie em mim. Temos que agir hoje, antes que eles percebam que descobrimos o esquema deles. Robert a olhou por um longo momento. A coragem em seus olhos, a determinação em sua voz. O que você sugere? Remarcar a reunião do conselho para hoje. 14 horas. Isabela se levantou e andou pelo quarto enquanto pensava. Mas dessa vez estaremos prontos para eles. Às 14 horas, o auditório da Hayes Enterprises estava lotado. Todos os membros do conselho estavam presentes, junto com representantes da Vanguard Group e vários executivos da empresa. Robert estava no palco, visivelmente nervoso. Carlos e Helena sentavam na primeira fila, com sorrisos confiantes no rosto. Senhoras e senhores, começou Robert, convocamos esta reunião para fazer alguns anúncios importantes sobre o futuro da Hayes Enterprises. Carlos lhe deu um aceno encorajador, claramente esperando que Robert anunciasse a fusão. Primeiro, gostaria de apresentar nossa nova vice-presidente de operações, Isabela Cruz. Uma onda de surpresa percorreu o auditório quando Isabela subiu ao palco. Muitos a reconheceram como a ex-faxineira demitida por espionagem. Carlos se levantou abruptamente. Robert, isso é ridículo. Você não pode... Por favor, sente-se, Sr. Ruiz. Robert interrompeu com firmeza. Você terá sua chance de falar em breve. Isabela se aproximou do microfone. Boa tarde. Sei que muitos de vocês se lembram das circunstâncias infelizes da minha última aparição neste auditório. Sua voz era firme e clara. Hoje estou aqui para revelar a verdade por trás daqueles eventos. Isabela ligou um projetor e a primeira imagem apareceu na tela. O contrato falso de fusão da Vanguard Group. Esta é a versão do acordo de fusão que foi mostrada ao Sr. Hayes. Isabela apontou para os números na tela. De acordo com este documento, Robert Hayes manteria 65% de controle da empresa após a fusão. Ela mudou para o próximo slide. E esta é a versão real do contrato, a que eles pretendiam usar na assinatura. Aqui, Robert Hayes manteria apenas 15% de controle. A sala explodiu em murmúrios. Carlos ficara pálido. Isso é ultrajante. Helena se levantou. Essas imagens são falsas. São. Isabela lhe deu um sorriso frio. Então talvez você prefira ouvir isso. Ela apertou play no sistema de som. A voz de Carlos ecoou claramente pelo auditório. Robert é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para qualquer possibilidade de traição. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. A sala ficou completamente em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Carlos, que claramente entrara em pânico. Isso foi tirado de contexto, gaguejou ele. Foi. E Isabela passou para a próxima gravação. E a voz de Helena encheu o auditório. Não é ódio, é ambição. Robert era um bom namorado, mas sempre foi limitado. Pequeno demais para meus sonhos. Com você, eu posso ter tudo o que sempre quis. Helena estava furiosa, mas tentou se manter composta. Essas gravações são ilegais. Foram obtidas sem consentimento. Na verdade, Isabela se virou para ela. Foram tiradas de um dispositivo de gravação encontrado no escritório do Sr. Ruiz, um dispositivo que ele usava para gravar suas próprias conversas. Robert voltou ao microfone. Há mais. Ele acenou para Isabela, que projetou os registros bancários na tela. 23 milhões de dólares transferidos das contas da Hayes Enterprises para as contas pessoais do Sr. Ruiz.
apontou Isabela. Dinheiro que supostamente seria usado para preparativos legítimos de fusão. Carlos se levantou, desesperado. Robert, somos amigos há 15 anos. Você realmente vai acreditar nisso? Nessa mulher corajosa que arriscou tudo para me salvar de uma traição, interrompeu Robert. Sim, Carlos. Vou acreditar nela porque, ao contrário de você, ela nunca mentiu para mim. O Sr. Fernandes, o principal representante da Vanguard Group, se levantou. Sr. Hayes, a Vanguard Group não tinha conhecimento dessas irregularidades. Somos uma empresa legítima que foi enganada por representantes desonestos. Compreendemos completamente, assentiu Robert. Na verdade, gostaríamos de discutir uma fusão legítima com vocês no futuro, em termos honestos. Carlos olhou ao redor do auditório, vendo apenas rostos cheios de desaprovação e nojo. Finalmente, sua máscara de executivo respeitável caíra completamente. Sabe de uma coisa? Disse com uma risada amarga. Eu não me arrependo de nada, Robert. Você sempre foi fraco demais para fazer o que precisava ser feito. Você merece perder tudo e você merece o que está por vir, disse uma nova voz ecoando pelo auditório. Todos se viraram para ver o detetive Morales da polícia de Nova York entrando com 2 outros policiais, Carlos Ruiz e Helena Vargas. Vocês estão presos por fraude corporativa, falsificação de documentos e tentativa de extorsão. Enquanto Carlos e Helena eram algemados, o auditório explodiu em aplausos. Isabela sorriu para Robert, que retribuiu o olhar com profunda gratidão. E algo mais. Como você soube para vir aqui? E perguntou Robert ao detetive. A senhorita Cruz nos contatou esta manhã com as provas, respondeu o detetive com um sorriso. Casos como esse, com provas tão claras, são o sonho de um promotor. Enquanto Carlos e Helena eram escoltados para fora, Carlos gritou para Robert. Isso não acabou. Tenho advogados. Tenho contatos. Você tinha eles? Respondeu Robert calmamente. Agora tudo o que você tem é uma cela na prisão. Quando o auditório finalmente esvaziou, Robert e Isabela ficaram sozinhos no palco. Então, disse Isabela com um sorriso, como foi meu primeiro dia como vice-presidente? Inesquecível. Robert a puxou para seus braços. Isabela, você me salvou de todas as maneiras possíveis. Nós nos salvamos um ao outro, disse ela, tocando o rosto dele gentilmente. Juntos. Robert a beijou bem ali no palco, onde horas antes sua vida quase fora destruída. Agora, com Isabela em seus braços, sentia que finalmente construía algo real. E agora? As perguntou Isabela quando o beijo terminou. Agora. Robert sorriu. Temos uma empresa para reconstruir e uma vida para construir juntos. Do lado de fora do prédio, o som das sirenes policiais se afastava, levando embora 15 anos de falsa amizade e 2 anos de amor falso. Mas dentro do prédio, algo verdadeiro e belo estava apenas começando. 2 semanas após o confronto, Isabela terminava a revisão dos relatórios financeiros em seu novo escritório. Uma sala espaçosa no mesmo andar executivo de Robert, com vista para o East River. Como vice-presidente da Hayes Enterprises, ela já implementara mudanças que mostravam resultados impressionantes. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, disse sem erguer o olhar dos documentos. Madame vice-presidente, você tem 1 minuto para seu CEO. A voz brincalhona de Robert a fez sorrir. Sempre tenho tempo para meu chefe. Isabela finalmente ergueu o olhar e ficou surpresa. Robert segurava um buquê de rosas vermelhas. O que é isso? Um pedido de desculpas. Robert caminhou até a mesa dela. Sei que você tem trabalhado sem parar nessas últimas 2 semanas e não mostrei o suficiente o quanto aprecio tudo o que você fez. Isabela se levantou, tocada pelo gesto. Robert, você não precisa. Preciso sim. Ele lhe entregou as flores. Isabela, você não salvou só minha empresa. Salvou minha vida. Me ajudou a ver o homem que realmente quero ser. Você já era um bom homem. Só precisava aprender a confiar nos instintos certos. Robert sorriu e checou a hora.
São 17h30. Que tal sairmos daqui? Tenho uma surpresa para você. Robert dirigiu pelas ruas de Nova York em silêncio, um sorriso misterioso no rosto. Isabela tentou adivinhar várias vezes para onde iam, mas ele simplesmente disse que era uma surpresa. Finalmente, pararam na Coney Island Beach. O sol de outubro se punha sobre o Atlântico, pintando o céu em tons de laranja e rosa. O que estamos fazendo aqui? O perguntou Isabela enquanto caminhavam pela areia. Lembra da primeira vez que conversamos de verdade? Robert parou e se virou para ela. Na sala de descanso, quando você me mostrou as provas. Claro, você disse que se eu estivesse mentindo, seria meu último dia na empresa. E você disse que se ficasse em silêncio e eu perdesse tudo, nunca se perdoaria. Robert pegou as mãos dela. Isabela, naquela noite você me mostrou o que é coragem de verdade. Isabela sentiu o coração disparar. Havia algo diferente na voz de Robert. Uma intensidade que ela nunca ouvira antes. Robert, deixe-me terminar, disse ele, respirando fundo. Toda a minha vida pensei que sabia o que significava sucesso. Dinheiro, poder, reconhecimento. Mas quando quase perdi tudo, percebi que nada disso importa sem a pessoa certa ao seu lado. Robert soltou as mãos dela e, para a surpresa de Isabela, ajoelhou-se na areia na frente dela. Isabela Cruz, sua voz era emocional, mas firme. Você entrou na minha vida como uma faxineira corajosa e se tornou minha salvadora, minha parceira, minha melhor amiga e o amor da minha vida. Isabela levou as mãos à boca, lágrimas se formando nos olhos. Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no emprego que ela ocupa, mas no caráter que ela mostra. Robert tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Você me ensinou que, às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas que têm coragem de nos dizer as verdades difíceis. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com um único diamante brilhando na luz dourada do sol poente. Isabela, não consigo imaginar construir um futuro sem você. Você quer se casar comigo? Lágrimas agora escorriam pelo rosto de Isabela. Ela olhou para o homem ajoelhado na frente dela. O mesmo homem que um dia escolhera uma falsa amizade em vez de defendê-la, mas que crescera e se tornara alguém verdadeiramente digno de seu amor. Robert! Sua voz tremeu. Sim, é claro, sim. Robert se levantou rapidamente e deslizou o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Como você sabia do meu tamanho? Perguntou Isabela, admirando o anel. Pedi ajuda a Sofia. Robert sorriu. Na verdade, pedi a bênção dela primeiro. Disse que você é a pessoa mais importante na vida dela e que eu precisava prometer cuidar de vocês duas. E o que você prometeu? Que dedicaria minha vida a te fazer feliz, disse Robert, beijando-a gentilmente. E que nossa família sempre viria em primeiro lugar. Isabela o beijou de volta, sentindo como se seu coração pudesse explodir de felicidade. Ao fundo, as ondas do Atlântico rolavam suavemente para a praia, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de Nova York. Eu te amo. Robert Reis, sussurrou ela, e eu te amo, futura senhora Isabela Reis. 10 meses depois, o outono em Nova York pintara as árvores do Central Park com tons dourados e vermelhos. Isabela estava em frente ao espelho em seu novo apartamento. Ela e Robert haviam se mudado juntos no mês anterior, ajustando o vestido de noiva simples, mas elegante, que escolhera. Você está absolutamente radiante, disse Sofia ao entrar na sala. Sua cirurgia de coração fora um sucesso completo e ela parecia mais saudável e vibrante do que nunca. Nervosa, admitiu Isabela. É estranho. Quando Robert me pediu em casamento, eu estava tão certa. Mas agora, no dia, você está percebendo que está se casando com um homem que ama e se tornando parte de uma família linda, disse Sofia, ajeitando o véu da irmã. Isabela, você merece toda essa felicidade. O Dr. Gomes chegou com os últimos resultados de exames de Sofia. Função cardíaca perfeita. Prognóstico excelente. As irmãs se abraçaram, chorando de alívio e alegria. Uma hora depois,
Isabella caminhou pelo corredor de vidro no Brooklyn Botanic Garden. A vegetação tropical criava um cenário mágico, e cerca de 50 convidados esperavam entre palmeiras e orquídeas. Robert estava no altar, brilhando de felicidade. Quando viu Isabella, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre fazia o coração dela disparar. "Você está deslumbrante", sussurrou ele quando ela chegou até ele. "E você está perfeito", sussurrou Isabella de volta. O padre Silva começou a cerimônia, falando sobre amor, coragem e segundas chances. Quando chegou a hora dos votos, Robert falou primeiro. "Isabella, você entrou na minha vida sussurrando uma verdade que eu não queria ouvir. Você me ensinou que a verdadeira força vem da integridade e que o amor verdadeiro é construído em confiança e respeito mútuo. Prometo ser digno da sua coragem todos os dias de nossas vidas." Isabella enxugou uma lágrima antes de falar. "Robert, você me mostrou que algumas pessoas realmente mudam, que alguns homens realmente cumprem suas promessas. Prometo ficar ao seu lado como sua parceira em tudo, através de alegrias e dificuldades." Quando trocaram as alianças e se beijaram como marido e mulher, o jardim explodiu em aplausos. Na recepção, o Sr. Fernandes fez um brinde ao sucesso da empresa. Nos 3 meses desde que Isabella se tornara vice-presidente, a Hayes Enterprises crescera 30% e garantira parcerias importantes. "Então, o que vem a seguir para o futuro?" E perguntou Linda do RH. Isabella olhou para Robert, depois para Sofia, que dançava feliz. "Bem", disse Isabella com um sorriso misterioso, "na verdade, há uma surpresa que ainda não compartilhamos com ninguém." Robert a olhou curioso. "Robert, estou grávida", disse Isabella, tocando a barriga gentilmente. 6 semanas. O silêncio deu lugar a uma explosão de alegria. Robert a ergueu nos braços e a girou enquanto todos batiam palmas e gritavam. Mais tarde, no terraço do hotel onde passariam a lua de mel, Robert e Isabella ficaram abraçados, olhando as luzes de Nova York lá embaixo. "De faxineira e CEO a marido e mulher esperando um filho", disse Isabella. "Que jornada incrível!" "A melhor parte", disse Robert, beijando o topo de sua cabeça, "é que nossa história está apenas começando." "Robert", Isabella se virou em seus braços. "Sim, obrigada por se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Obrigada por nunca desistir de mim." Eles se beijaram sob as estrelas de Nova York. O que você achou da história de Isabella e Robert? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias inspiradoras se inscrevendo no canal.